o Momento Papo de Mãe está começando. Grávidas se consultam com um ginecologista, certo? Mas e se a gente disser que também é indicado para que ela passe por pediatras? Algumas dicas de pediatras ainda durante a gestação são fundamentais para os primeiros cuidados com o recém-nascido e até no sucesso com a amamentação. Para este papo, convidamos a pediatra e diretora clínica da Casa Crescer, Renata Scatena, e a Carla Franco, grávida de 37 semanas, do Luca. Carla, você já tem pediatra? Tenho, a princípio sim. Vamos ver. Por que a princípio? Então, foi indicação de uma amiga minha que me alertou sobre esse cuidado que tem que ter com a criança nos primeiros dias de vida. E aí eu fui procurar um pediatra para realmente ter uma interação, conhecê-lo. E a princípio sim, nos primeiros dias acredito que vai ser ele. Daqui a pouco você conta como foi essa consulta. Então, foi uma consulta mesmo? Foi uma consulta. Daqui a pouco você conta como que é. Tá, ok. E doutora, é importante mesmo, até para tranquilizar essa mãe, que ela já tenha esse profissional escolhido? Sim, é muito importante que toda gestante passe pela consulta pré-natal pediátrica, de preferência no último trimestre da gestação, para que ela possa escolher o profissional que vai acompanhar aí o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Outro benefício super importante é que esse pediatra vai ensinar sobre a técnica correta de posicionamento e pega para amamentação e dar todo esse suporte emocional mesmo, caso a mãe precise nesses primeiros dias de vida. Carla, você vai ser mãe aí de primeira viagem, né? E você, assim, tem muitos medos, tem muitas dúvidas. Dúvidas eu tenho várias. Medo nem tanto, porque a gente tem... Hoje em dia o mundo da maternidade é tão vasto, a gente tem informações em aplicativos, com amigos, com familiares, então, assim, medos a princípio não. Mas dúvida sim, porque às vezes na teoria é uma coisa, chega na prática é outra, né? E como é que foi essa consulta com o pediatra? Então, foi uma consulta tranquila. Eu tinha algumas dúvidas com relação à amamentação, com relação às vacinas, e o pediatra pôde me esclarecer com bastante eficiência. Eu gostei bastante, mas ainda, assim, tem algumas dúvidas que acho que vão surgir depois que ele nascer. E, doutora Renata, esse pediatra, se ele é escolhido antes de o bebê nascer, ele pode, inclusive, acompanhar o nascimento? Já é alguém para quem você pode ligar para dizer, olha, o bebê nasceu, o peso do bebê, já começa esse acompanhamento? Sim. Até mesmo antes do nascimento, tem algumas decisões que são muito importantes, por exemplo, os testes do pezinho, tem 3 tipos de testes, então é muito importante que esse profissional indique qual é o melhor teste para essa criança. Porque tem testes que são obrigatórios e estão na rede pública, outros são optativos e daí as pessoas têm que pagar e o pediatra já pode dar essa opção, é isso? Isso, se existe ou não indicação para aquela família investir num exame um pouco mais complexo. Então, tudo isso ajuda bastante nesse processo que, às vezes, na maternidade, as mamães ficam sabendo que existem mais de uma opção. Ou, às vezes, nem ficam sabendo, né, depois. Renata, a Carla falou que não tem muitos medos, né? Mas a gente sabe que muitos pais de primeira viagem têm muita insegurança. Essa consulta com o pediatra também busca ajudar o lado emocional dos pais? Com certeza. O acolhimento é muito importante, né? Saber que essa família tem alguém para quem recorrer caso tenha qualquer dúvida. O pediatra também pode acompanhar a sala de parto, que é muito importante, a amamentação na primeira hora, tudo isso é muito importante. Começar essa trajetória desde o início. Hoje a pediatria fala muito nos primeiros 1000 dias, né, que é a melhor época para se investir no crescimento e desenvolvimento de uma criança. E os primeiros 1000 dias inclui as 40 semanas da gestação, devido tamanha importância.
E você já sabe quando que deve ser a primeira consulta? É o Luca que vem por aí, É o né? Luca, Você já isso. sabe quando deve ser a primeira consulta com o Luca? Inclusive, eu já marquei depois dos primeiros 10 dias. Foi o que o pediatra me orientou a retornar. É isso mesmo, doutora. Nascendo bem o bebê, ele vai ter essa primeira consulta no pediatra com 10 dias? O ideal e recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é de 48 a 72 horas pós-alta. Talvez uma mãe que tenha qualquer problema na amamentação, 10 dias seja muito. Então, é muito importante esse contato imediato com o pediatra. E você foi sozinha nessa primeira consulta ou o pai do Luca também pôde ir? Ele pôde ir, participou e também tirou algumas dúvidas também. Eu procurei ter essa participação dele justamente porque é ele que vai me ajudar nesses primeiros dias. Não sei se os 1000, mas pelo menos alguns sim. E você fez uma listinha, assim, para não esquecer de nada? Fiz uma listinha. Porque são vários itens, né? Ah, mas chegou lá, não foram todos os itens da lista, não deu tempo. E daí, bom, claro, o pai e a mãe, né, os futuros papais vão nessa consulta. Pode levar também, se tiver um irmãozinho, levar alguma avó, algum cuidador? Pode, toda a rede de apoio é muito bem-vinda. Até porque, né, muitas vezes os pais não sabem como lidar com um bebê novo, como apresentar para esse irmãozinho, né? Como interagir com as outras pessoas da família, os avós. Exatamente, é muito importante, até porque bastante coisa mudou na medicina, né? E aí, sem passar essa orientação para os avós também é muito importante. Tá legal. Então, todas essas dicas aí são fundamentais aí para a chegada do bebê. A conversa continua daqui a pouco, logo depois do intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre a escolha do ou da pediatra. Doutora, a gente já falou muito sobre essa importância e tal, mas também sabemos que é uma condição para quem pode pagar por um pediatra particular ou tem um plano de saúde. E quem depende do SUS, também pode, a mulher grávida pode marcar uma consulta com um pediatra antes do bebê nascer? Sim, é muito importante, inclusive, mas temos que lembrar da fila de espera, né? Então, marcar sempre com bastante antecedência. Agora, também um problema que acaba acontecendo é que quem depende do serviço público não consegue ter sempre o mesmo pediatra. Depois que o bebê nascer, é com quem tiver na hora da consulta, é isso? Isso pode acontecer. Aí fica um pouco mais difícil criar um vínculo, né? vínculo. Até porque, Carla, quando você pode ter um pediatra particular, além da indicação, você tem que ter afinidade com ele também, né? Confiança, se sentir bem. Sim, justamente por esse motivo é que eu quis ir antes, para justamente ver qual a interação que ele teve comigo, se realmente as minhas dúvidas ele consegue me esclarecer com segurança e tranquilidade, né? Para depois não ter mais isso para pensar. Doutora, para esses pais que estão na dúvida, que não sabem como procurar um pediatra, quais as dicas? O que eles precisam ficar atentos? O mais importante é ter essa afinidade mesmo, né? Saber a linha do pediatra, como ele costuma agir nas diferentes situações. Tem famílias que precisam de alguém que disponibilize celular, telefone, então isso é muito importante. A proximidade de casa, porque no momento de emergência é muito importante que esse pediatra seja acessível. Inclusive até com o surgimento das redes sociais, essa relação com o médico e principalmente com o pediatra mudou muito. Essa coisa de quem pode, né, ter o WhatsApp do pediatra, faz uma consulta, manda uma foto da criança se está com algum problema de pele. É possível ter esse contato tão direto com o pediatra, ligar de madrugada? Sim, é possível, e os pediatras que oferecem o telefone justamente para isso, para ajudar nesses momentos de urgência.
As consultas via WhatsApp não é uma prática recomendada. O ideal sempre é avaliação em consultório, mas obviamente retirar alguma dúvida por ligação telefônica já facilita, já dá aquela orientação inicial para a mãe. Muitas vezes, viu, Carla, o pediatra cuida da mãe também, cuida do pai, porque em muitos casos a gente precisa de um colo também. Como é que está a sua expectativa aí para o parto? Ai, olha, eu tô ainda um pouco em dúvida com relação a isso. Vamos ver, na verdade, o pediatra me ajudou em outras questões. O parto, nem tanto ainda, porque ele também sugere que eu me acompanhe com o outro médico, obstetra. Então, ainda tô em dúvida com relação a isso, não sei exatamente. Tudo depende. Mas a sua expectativa é de ter um parto normal? A minha expectativa é de ter um parto normal, por todos os benefícios que traz de recuperação, uma série de fatores. E também porque eu não tenho uma gravidez de risco, nós estamos saudáveis, então acho que propiciam o parto normal. Mas também nada impede de uma cesárea. E, Carla, você acha que as redes sociais podem ajudar as mulheres grávidas? Às vezes, quem não tem um contato direto com o pediatra, por exemplo, sabendo procurar ou participar de grupos sérios, que às vezes tem até médicos que estão nesses grupos, isso ajuda? Ah, sim, certamente, ajuda muito. Porque já tem as experiências de outras mães que passaram por algum problema, alguma dúvida semelhante à sua, ou tem algo a agregar. Eu acho que é sempre bom você consultar e estar atento às outras mães que tiveram problemas ou não. É legal, eu acho ótimo. E, doutora, a gente falou que nessa consulta durante a gestação tem que ir o pai, sim, pode ir avós, irmãos. E depois, pode ir com essa turma toda, daí é melhor que a mãe e o pai é que cuidem e só comuniquem aos outros? Na primeira consulta com o recém-nascido é sempre importante estar aquelas pessoas que vão realmente ajudar ali nos cuidados com o bebê. O irmãozinho acaba que eu deixaria para uma próxima consulta, porque ele já tem aquela sensação, né? Já estou dividindo os meus pais e a atenção vai ser 100% para esse bebê. Então, eu sugiro levar o irmãozinho mais velho na consulta pré-natal e deixar essa primeira consulta para os pais, para os avós e o recém-nascido. E essa primeira consulta, Carla, já gera bastante expectativa, porque você sair de casa com o bebê pela primeira vez, muitas vezes pela primeira vez, é bem complicado. Sim. Viu? Imagina, não imagina, na verdade. Logística... para sair com esse bebê, muitas vezes pela primeira vez, Exatamente. né? A logística é bem complicada, então... caso tenha outro irmãozinho ou irmãos na família, é melhor deixá-los em casa nesse primeiro momento. E nesse primeiro mês precisa voltar algumas vezes para pesar também o bebê, né? Sim, no primeiro mês é muito frequente as reavaliações semanais e aí vai depender de cada caso. Tá ótimo. Olha, quero agradecer vocês por terem vindo. Doutora Renata, quer deixar suas redes sociais? O Instagram casa.crescer. Então, tem mais informação ali de confiança, né? Confiável. Obrigada. Com certeza, obrigada a você pelo convite. E você, Carla, quer deixar alguma rede social? Você já fez o Instagram do Luca? Não. Tem mãe que na gravidez já faz, né? Mas eu ainda não fiz, não. Ele tá off por enquanto nas redes. Mas a mala já está pronta? Já tá tudo pronto. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Nos acompanhem também pelas redes sociais. Até a próxima. Até lá. Tchau.